Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, na sua imparcialidade, Ele é aquele que nos ensina. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Ele, quando fez o homem segundo a sua imagem, Ele já não o fez segundo a glória para que justamente ele viesse a cair e ter o conhecimento da ciência do mal, porque na verdade, se o Senhor permite ao homem a conhecer somente do bem, ele estaria sendo parcial. Por isso ele permitiu com que ele conhecesse tanto o bem como do mal, aonde ele disse agora é como um de nós. A diferença é que o homem não tem a glória. A glória ele não divide com a carne, ele não divide com os meros mortais, mas ele nos dá a condição para que, através do arrependimento e daqueles que a palavra diz em Eclesiastes, que o fim é teme ao Senhor, aquele que teme alcança o princípio da sabedoria. E o dever de todo homem consiste em desviar do mal, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura, a ressurreição do último dia, onde aqui tudo se sucede a justos e injustos, até que chega o tempo de se arrancar aquilo que estava sempre a semear, assim o Senhor nos ensina. Aonde justamente neste tempo que se conhece, aonde ele diz que quando o homem estava a dormir, o inimigo veio e semeou a semente má na sua lavoura. E ali diz: queremos que arranquemos o joio. E ele disse: não, se arrancares o joio, o trigo também virá. Deixe com que o trigo amadureça e então arrancaremos o joio. Aonde a palavra diz que ele, segundo a sua imparcialidade, permitiu por um tempo com que aqueles que não seguem pelo direcionamento do seu espírito, aqueles que é meramente obras humanas, iriam até mesmo vencer aqueles que são direcionados pelo seu espírito. Mas até que chegasse o tempo da ira e indignação, aonde Jesus ele já dizia, quando alguns ali estavam a anunciar em seu nome e não era deles, e os discípulos disseram: estão anunciando e não são dos nossos. Jesus disse: deixai-vos. Tão logo aquele que fala em meu nome é contra, aquele que não é contra é por nós. Mas que então chegaria o tempo, por conta do esfriamento do, do amor, Jesus Cristo sendo o amor, eles seriam entregues novamente à ira, porque retrocederam, porque largaram, abandonaram a graça. A porta da graça lhes será fechada, e são colocados o véu, aonde estão novamente sobre a ira e indignação do Senhor. A palavra diz que ainda haverá, segundo a sua infinita bondade e misericórdia, um remanescente dos filhos de Levi, aonde são colocados à prova para se submeter aqueles que queiram receber o batismo com o Espírito e com fogo, tem que ser submetido à prova para serem aprovados, assim como a palavra diz que ele é um fogo consumidor, e este fogo ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Aqueles que na verdade estão sobre outro fundamento, do qual ele diz: aquele que não é
por nós é contra, e aquele que é contra não ajunta comigo, espalha. Aonde é o tempo, aonde o Senhor é aqueles que estão sobre outros fundamentos, que não estão segundo condiz com o Evangelho, a palavra diz que é como aqueles que estão no feno, na palha, são consumidos pelo fogo. Mas aqueles que estão segundo o seu fundamento e alguma ainda de suas obras se queimam, são mais purificados ainda. É como o crisol que serve para purificar o ouro. Se houver alguma impureza ali no meio, mais purificado ainda fica o ouro, assim como o fogo para a prata, aonde devemos sempre saber que numa casa há vasos de honra e de desonra, aonde o Senhor chegou o tempo aonde não prevalecerão obras meramente humanas, destituídas de sabedoria, que não tem valor real algum, colocados na balança, são achados sempre em falta. Lembrando, quando se fala em balança, ele é o jugo suave, a sua canga é suave, o fardo é leve. E aqueles que estão no jugo do opressor estão sobre um peso, aonde, na verdade, quando colocado na balança, são achados em falta, estão com um peso do qual não se acha a canga, que é o jugo suave e o fardo leve. Estão no peso do opressor. Quando se fala na balança fiel e verdadeira, na verdade, aqueles que estão destituídos são pesados na balança, mas aqueles que estão na canga do jugo suave e o fardo leve são encontrados como cumpridores por aquele que nos mantém nesse jugo suave, no fardo leve. Os faltosos são achados como pesados na balança. Assim nos ensina o Senhor. Por isso permaneceis firmes e constantes, segundo aquele que tudo opera e executa, e estejais sendo conduzidos pelo seu Espírito, porque o Senhor é aquele que vence os falsos sem intervenção humana e os vence pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.